Olá, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês a respeito da parte terceira do capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que trata sobre a perfeição moral. Eu vou ler a pergunta número 913, feita aos Espíritos. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? A resposta: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes dê combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Nós vivemos numa sociedade que presta ode ao egoísmo. Nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta. Eu fui buscar no dicionário o sentido da palavra. E vejam: egoísmo, apego excessivo aos próprios interesses. Comportamento da pessoa que não tem em consideração os interesses dos outros. Presunção, tendência a excluir os outros, tornando-se a única referência para tudo. É o oposto de altruísmo. Como eu disse, nós vivemos uma sociedade de capitalismo selvagem, onde o egoísmo é colocado num pedestal, como se aquele que o demonstra e o pratica fosse realmente um vencedor. Essa é a sociedade que vivemos. Aqueles que demonstram altruísmo, aqueles que se preocupam com os outros, normalmente são chamados de babacas, de trouxas. E, infelizmente, nós vemos muitos irmãos espíritas ainda escravos do egoísmo. Nós vemos muitos irmãos que tentam desenvolver a sua espiritualidade ainda presos na coisa dos seus próprios interesses, naquela armadilha dos seus próprios interesses. Precisamos romper com isso. Precisamos romper com isso urgentemente, porque não somos ilhas, não somos autossuficientes, não podemos nos isolar dos outros e da natureza. Ainda estamos vivendo a dor deste crime ambiental, desse maior crime ambiental que aconteceu agora em Brumadinho. Estávamos ainda sob o efeito da dor de Mariana, e tudo isso prova que nós não podemos viver isolados. Nós não podemos achar que os nossos interesses são maiores do que os interesses do outro, dos outros, né? Da diversidade que nos cerca, do meio ambiente. Todos nós fazemos parte dessa trama. Todos nós estamos enlaçados nesta mesma trama, como se fizéssemos parte, cada um de nós, de uma grande teia, né? Uma grande teia, e precisamos respeitar essa teia e os interesses de todos que fazem parte dessa teia. Enquanto nós não conseguirmos combater o egoísmo que existe, o apego que existe aos próprios interesses e às coisas materiais, nós não vamos conseguir desenvolver a nossa espiritualidade com todo o seu potencial. Nós não vamos conseguir desenvolver a nossa sociedade de forma justa, de forma equilibrada,
de forma saudável. Não pode existir, uma sociedade não consegue ser saudável onde o egoísmo impera, onde o egoísmo domina. E nós precisamos ter muita atenção no que está sendo gerado em volta de nós. Está sendo gerado a tendência de que cada vez mais as novas gerações sejam criadas com este egoísmo sendo incutido como verdade, né? Sendo implantado em suas ações, em suas memórias, como se o egoísmo fosse assim algo a ser buscado, né? Homens de sucesso, mulheres de sucesso, né? São pessoas que dependem e defendem as suas próprias ideias, os seus próprios interesses, à revelia do que está à sua volta. E essa ideia é vendida de forma muito triste e sem nenhum tipo de filtro. E as novas gerações estão comprando essa ideia. Um dos grandes motivos do neoliberalismo selvagem está fazendo tanto sucesso entre os jovens é justamente esse. O egoísmo foi vendido de forma tão glamurosa, né? E o altruísmo foi vendido como sendo coisa de derrotado, coisa de babaca, que os jovens, eles compraram essa ideia e eles estão nitidamente imbuídos dessa ideia, né? Os meus interesses primeiro. E aí a gente vê essa sociedade tão triste sendo gestada. Uma sociedade onde o outro é o problema, né? Onde o diferente é o problema. Onde aquele que não tem é o problema, porque eu tenho que defender aquilo que eu tenho. Então, as posses acabam sendo a prioridade em detrimento da vida, em detrimento da igualdade, em detrimento da justiça social. O desafio não é pequeno, porque destruir esse mito do egoísmo, ele passa por destruir isso dentro de cada um de nós, em primeiro lugar. Destruir o mito do egoísmo, que é o pai de todos os males, como disseram os espíritos na resposta, né? O egoísmo é de onde deriva todo o mal. O medo deriva do egoísmo e o ódio deriva do medo, que por sua vez deriva do egoísmo. E assim nós vivemos nessa sociedade que transborda ódio, que transborda medo, que transborda egoísmo. Esse eu acho que é o desafio de cada um de nós a cada momento, a cada instante. Combater esse monstro que existe em nós, né? O monstro do egoísmo. Para que dessa forma, mais fortes e livres dessa sensação de que os meus interesses são prioritários, são mais importantes, a gente possa olhar para o interesse alheio, olhar para o interesse do próximo, olhar para a natureza com um outro olhar, né? Com um olhar não de desprezo, né? Não de apenas uso. Eu vou sugar da natureza tudo que eu preciso e depois vou descartar como um bagaço de laranja. Mas olhar com respeito, olhar com ternura, olhar para a natureza como realmente a natureza merece ser olhada. E olhar para o nosso irmão como ele realmente merece ser olhado. Nosso irmão, nossa irmã. Essa é a nossa busca. Essa tem que ser a nossa busca. Nós não vamos conseguir criar uma sociedade onde possamos usufruir do mínimo de felicidade, do mínimo de paz, de equilíbrio e de justiça, enquanto nós permitirmos que o egoísmo seja idolatrado, como ele está sendo. Idolatrado como o grande Deus mercado nos obriga
a idolatrar, porque seres egoístas são seres muito mais consumistas. Então esse é o pequeno recado, o pequeno convite que eu deixo hoje. Lutemos contra o egoísmo. Um grande abraço e até a próxima.